Então a gente trabalhou sobretudo na aula passada, né? A gente fechou um pouquinho a discussão do campo de Ambi-Mills puro, né? Vimos a simetria, vimos que a simetria passava de global ao local, quer dizer, a auto-interação que a gente pedia, né, que houvesse, a gente quis fazer spin 1 em auto-interação, e aí ao promover a auto-interação do campo Ambi com a sua própria corrente, dada uma simetria global, a gente parte de uma simetria global, a auto-interação para nós, né, deu como consequência, então, o spin 1 em auto-interação spin 1 com simetria global. Então a gente tem um n-plate de campos de simetria global. E aí o ingrediente novo era colocar a auto-interação. Então a gente tem spin 1 com simetria global, nós introduzimos a auto-interação. E a auto-interação naturalmente colocou o spin 1 com a simetria local. Então a simetria inicial era apenas essa simetria aqui. E aí depois da auto-interação a gente acabou vendo que essa parte aqui da transformação pode ser acrescentada sem mexer com invariância. Então o que nós estamos querendo colocar é essa auto-interação induz, né, uma simetria local, voltando só um pouquinho a colocar assim a nossa lógica de apresentação. Diferentemente do que mais ou menos é apresentado na literatura, a gente parte da simetria local e diz, beleza, Yang-Mills, simetria local, gera auto-interação. Então é a simetria de Yang-Mills que gera auto-interação. A gente está dizendo que isso é verdade, obviamente, mas a coisa é mais básica, né? É mais básico a auto-interação. Eu diria assim, até do ponto de vista da construção, né? A gente tem um dado físico mais importante, a simetria, tudo bem, é um dado importante, mas para a gente buscar a possibilidade do spin 1 auto-interagir com base numa argumentação física que nós levantamos nas aulas anteriores. Uma seria a possibilidade de ter correções não lineares ao eletromagnetismo, e a outra seria o contexto, né, em que as coisas apareceram no início lá da década de 50, quando ainda não havia teoria de Yang-Mills, né? A situação, ô Luiz, tudo bem, cara? A situação fenomenológica era que estavam aparecendo novas ressonâncias de meson, de spin 1, então apareceram novas partículas de spin 1 que se pensava fossem elementares, né? Que eram partículas elementares, e com os números quânticos da interação. Então, objetos de spin 1 com as cargas da interação, diferentemente do fóton, que é neutro. Então, a chance era que essas partículas viessem a ter interação e auto-interação, porque elas interagem consigo próprias, porque elas têm os números quânticos não nulos, né? Se o fóton tivesse uma carga, o fóton auto-interagiria, porque ele é quem faz a mediação da interação eletromagnética, mas se ele é carregado, ele vai fazer a mediação dele mesmo. Então, essa era a questão. E aí a ideia foi buscar, então, construir o que não havia ainda, que era uma teoria quântica de campos, possivelmente, né, com boas propriedades de unitariedade, que é normalizabilidade, causalidade, covariância de Lorentz, como a gente gosta que seja, mas dentro dessa premissa de que os spin 1 tivessem auto-interação. Então, nós partimos disso, né? Então, vamos lá. Partimos da auto-interação e a simetria local para nós foi um subproduto. Como eu falei com vocês, a lógica, em geral, é o contrário. Sai-se daqui e chega-se na auto-interação. Nós estamos introduzindo a auto-interação como um dado. Eu quero que os campos auto-interagem e aí a simetria local aparece naturalmente. Essa aqui é a colocação que a gente está preparando. Hoje em dia tem muito pessoal que fala de isotopia, de coloridos. Certo. Eu quer dizer, talvez De luas mesmo? eu vi aí, você não está por dentro disso? Não, estou sabendo que houve assim, mais recentemente que a interação forte deu foi a possibilidade de novos tipos de meson, né, com dois pares de quark e antiquark e os pentaquark. Né? Isso. Pentaquark. Isso. E daí eu vi assim. Eu até mandei um e-mail para vocês alguns domingos atrás sobre a questão dos mesons, né, dessa nova categoria de mesons que são formados por dois quark-quarks, quark-antiquark e quark-antiquark, né?
A gente já tinha falado sobre isso, mas é o que tem. E daí, digamos, tem que eu falar essa coisa de octetos, espinhos coloridos. Entendeu? Então eu digo, talvez, essa coisa, do mesmo na época, era espinho, mas depois ele tinha feito por quarks, tirou a cultura de... Não tinha cor ainda. Naquela época o número quântico era o espinho isopópico, né? Como o paper do Young Mills fala. Era o espinho isopópico, não era a cor. A cor só entrou com a QCD em 72, né? Então, quer dizer, essa coisa que era o mesmo hoje, esteja surgindo... entendi. O que era o mesmo antes, agora para nós é o quarto. Isso seria essa partícula de espinho. Isso mesmo. Agora, nessa coisa que estava discutindo aí, essa pergunta, né? A questão é assim, o quanto que a simetria local, ela anula a global. Você tem uma entidade, eu consegui criar uma entidade física global. Daí quando eu vou para o local, eu desmancho aquilo, ou preservo. Não, você pode sempre pensar o seguinte: se você fez a coisa corretamente, você vai sempre pegar a simetria global como um caso particular, a simetria local. Vamos trabalhar agora na situação que os parâmetros sejam constantes. Então, se você tem uma formulação completa para uma simetria local, você pode sempre, até com uma questão de cheque, né, cheque de consistência, de condição de contorno, pensar, beleza, e agora? E se a minha simetria local ficar global? O que acontece? A gente já falou aí em aulas, em outros cursos, né, anteriores, quando a gente faz o teorema de Noether na forma local, que a gente via que o teorema de Noether com a simetria local, ele reproduz os elementos da simetria global e dá uma coisa nova, que é o field strength, que dá automaticamente a equação de Gauss. A gente lembra que quando a gente usa o teorema de Noether na forma global, aparece uma corrente, que é a corrente que persiste no caso local. Essa corrente se mantém conservada e a única diferença depois é que aparece, a simetria sendo local, ela induz uma nova equação, que é a equação de Gauss. Então isso aqui é o que é característico da simetria local, porque se é local tem campo de gauge, se é global não tem campo de gauge, mas tem corrente conservada e a corrente conservada da simetria local é a corrente conservada da simetria global. Então, como você está colocando, a simetria, quando eu passo para o caso local, eu não desfaço a física que já havia para a simetria global. Eu reproduzo ela e, claro, com mais coisas, que a simetria local me dá e que a global não dá. Mas eu não perco o que eu já tinha na global. Tá? A global é um caso particular da local quando o parâmetro de gauge se torna constante. Aquele ômega, né? Os ômega A de X se tornam constantes, certo? O teorema fundamental, acho que é o teorema fundamental do cálculo. O global para ele, o local é derivado. E o global é integral, né? Mas assim, o global que a gente está dizendo aqui não é bem no sentido global de você estar integrando num volume finito do espaço. É o global no sentido do parâmetro não depender da posição. Não é o global no sentido de que você agora está na versão integral do caso que era diferencial local. Não, você está pegando o caso global mesmo, mas no sentido do parâmetro ser constante. E essa coisa desse sistema de referência global e local? Sei. E na relatividade? Sim. Relatividade. Você tem um sistema de referência que é global, inicial. Isso. Então você pode acelerar lá. Você vai imaginar sempre, então, que cada referencial não inercial, cada referencial acelerado, localmente, instantaneamente, ele funciona como referencial inercial. Então, você tem que fazer mudanças instantâneas de referencial, né? Quer dizer, cada instante é como se você tivesse uma física de referencial inercial. Mas, quando você olha vários instantes, você vê que a velocidade está mudando. Então, o referencial é local, ele não é global, ele não é um referencial inercial, ele é não inercial. Mas lá pelo chamado princípio do desvio geodésico, na relatividade geral, o que você faz é isso, você trata o sistema de referência localmente, não inercial, como ele localmente ele fosse o sistema inercial. Até por quê? Porque a conexão de Christoffel, o símbolo de Christoffel, né, a conexão de Christoffel, ela é uma conexão, então localmente você pode eliminar ela. Então, a cada instante, você pode encontrar um referencial onde a conexão de Christoffel é zero.
Então isso significa que a cada instante é como se a tua derivada fosse a derivada usual, não tivesse o termo de conexão. Dizia que só faria aquele papel de mil ômega, aquele termo ali. Isso, exatamente. Aquele segundo termo. Isso, ele vai lembrar aqui. Isso tudo está ligado com a conexão. Então, na relatividade geral, é isso. E aqui é a mesma coisa. Você pode imaginar que quando o teu parâmetro é constante, você cai no caso global. E lá você pode imaginar que a cada instante, né, localmente, em cada posição do espaço-tempo, você pode sempre encontrar um referencial onde a conexão se anula, ou seja, onde o campo de gauge se anula. É como se localmente tudo fosse global. Certo? Essa aqui é a sutileza. O sistema todo referencial não inercial. O inercial é a primeira parte. O inercial é a primeira parte. E o não inercial é a segunda parte. Essa visão está certíssima. E esse foi talvez a primeira vez que chega isso em física? Eu acho que com a relatividade geral foi a primeira vez. Com a relatividade geral. Não em Young Mills. Young Mills já é um derivante dessa ideia. Né? Não, mas antes tinha alguma coisa na física que... Bom, vamos dizer, em física não, mas em matemática tinha, que era a geometria diferencial. Quer dizer, quando você faz um cálculo diferencial, quando você está na geometria diferencial e você faz transformações gerais de coordenadas, quando você trabalha em formas diferenciais, por exemplo, na análise de variedade, isso já era conhecido. A física só descobriu isso sozinha. Quer dizer, vamos dizer, Einstein descobriu isso por princípios físicos, né, dizendo que localmente eu posso eliminar a gravitação. Localmente é como se eu tivesse eu posso localmente eliminar a conexão e eu não elimino a curvatura, mas eu elimino a conexão. Então, localmente eu posso ter um sistema plano. Só que, aí você fala, mas se eu vou localmente para cada sistema plano, então meu espaço é plano? Não, porque você não elimina a curvatura. Então, cada ponto você elimina a conexão, mas a curvatura não é zero. Aí quando você pega uma série de pontos sucessivos do espaço-tempo, você vai ver que a conexão, a curvatura não é zero, e você vai ver que quando você, num ponto, escolhe o referencial onde a conexão é zero, quando você faz uma transformação de coordenadas, essa conexão deixa de ser zero. Então isso é uma escolha de referencial local. Então, por isso que a física, ela é, na verdade, a transformação. Você não perdeu o aspecto gravitacional. Isso é uma coisa local. Então, vamos dizer, na geometria diferencial, você já tinha isso. Eu acho que simplesmente a própria Young Mills, né? A teoria de Young Mills, ela foi descoberta praticamente o quê? Décadas e décadas depois do Feiberman. O matemático que já conhecia os espaços fibrados, na verdade já conhecia o Young Mills. O pessoal o matemático não sabia que isso poderia ter um desdobramento em física, e a comunidade da física não sabia que existia essas coisas de espaço fibrado. Estava mais acostumado a trabalhar com geometria diferencial, mas sem essa ideia dos Feiberman, das conexões dos Feiberman, dos principais. Então, eu acho que era uma questão assim, de não comunicação. Os dois lados já tinham alguma coisa, mas nenhum sabia que o outro tinha. Um pouco isso. O que eu só tenho duas coisas. Uma coisa local e global, e outra a noção do conjunto e a parte. Isso é uma coisa. A parte e o todo é uma coisa. Local e global. Eu acho que os habitantes estatística trabalham mais com a parte e o todo, né? A temperatura, não é a questão do local e global. Eu acho que o local global é justamente a relatividade, a diferencial que trouxe isso. Eu acho que Young Mills aí colocou isso assim, exponenciou essa discussão. Mas não é a discussão do conjunto e da parte, que eu acho que é outra discussão. Perfeito. Então, tá legal. Queria só, por exemplo, dar uma dica para vocês aqui. Então, em Young Mills puro, quando a gente fala de uma formulação pura de Young Mills, então a gente coloca aí Lagrangiano de Young Mills, né? Assim, puro, né? Então, o Lagrangiano só de Young Mills, só o setor de Deus. A gente normalmente escreve desse modo assim, menos 1 sobre 4. Só uma última pergunta. É a questão de correntes conservadas. É isso aí. Ele tem? Eu tenho uma corrente conservada globalmente. Isso. E eu acoplo ela a um campo. Aquele campo, vamos dizer, eu acoplo um campo a mim, fora. Mas esse campo tem uma parte do lado da Lagrangiana que ele é todo local.
Mas aquela corrente ela é conservada globalmente, Isso. não localmente. Eu posso formar ela? Pode, mas aquela corrente ela persiste. E se é a corrente de matéria, ela persiste no caso global. Quer dizer, a diferença, vamos colocar aqui, talvez, vou fazer o seguinte, não vou esquecer da tua pergunta, porque a gente agora vai introduzir a matéria. Quando a gente introduzir a matéria, vai ficar bem clara a contribuição da corrente de matéria ou a corrente do próprio Lewis. Então, juntar essas duas, porque aí você vai uma corrente total, que aí vai ser exatamente em cima do que você está falando. Então, a gente coloca essa ação aqui, que a gente também, em geral, escreve desse modo. Menos o quarto, né? Traço de F', então colocando assim, trabalhando naquela visão que o campo toma valores na álgebra de Lie, a gente tem essa representação aqui. E se o campo já trabalha em componentes que separam os geradores, é que o que a gente basicamente usa, né? É que o traço do produto de dois geradores para grupos de Lie simples e compactos, ele pode sempre ser colocado como uma certa constante vezes o delta de AB. No caso de SUN, no caso do grupo SUN especificamente, essa constante aqui vale N. Então vamos dizer assim, a gente coloca aqui uma constante C. Porque na hora que eu for fatorar isso aqui, F'(A), F'(B) e ficar o traço de GA, GB, esse C cancela esse C e eu ganho menos um quarto de F'(A), F'(A). Lembrando que esse C aqui, no caso do SUN, na representação adjunta, esse C aqui vale 1 sobre N. Depois, na próxima aula, eu vou dar uma série de relações para vocês sobre essas relações algébricas para grupos SUN, mas aí na representação adjunta, na representação fundamental, eu vou dar uma série de relações que são importantes e que às vezes estão meio perdidas na literatura. Eu consegui juntar tudo numa coisa só, para vocês terem um conjunto de regras que seja independente do livro, independente do autor. Mas aqui no grupo SUN especificamente, esse C vale 1 sobre N. Agora, se o grupo não é SUN, é um grupo genérico, você pode sempre organizar os seus geradores para que o traço ele tenha essa relação aqui, tipo de normalização, né? Uma relação de ortogonalidade. O traço de GA/GB é C delta B. Então, essa constante que vai aparecer aqui, você coloca aqui, de tal maneira que você pode sempre passar daqui para cá a menos dessa constante aqui, só para chamar a atenção de vocês sobre isso. Então, se a gente quiser, vamos tentar fazer então aquilo que agora está questão da corrente, deixa eu parar isso aqui. Uma coisa que eu poderia já, um exemplo interessante que vocês têm também de uma teoria de Young-Lewis pura, e que é característica das três dimensões, é, por exemplo, uma teoria de Chern-Simons. Se a gente quiser, por exemplo, escrever um modelo de Chern-Simons não abeliano, né? A gente já está aqui. Chern-Simons não abeliano, já damos tudo para descrever. Então, eu estou em 3 dimensões. (3D), né? Quer dizer, 1 mais 2, vou botar assim, 1 mais 2D. E aí a gente tem o campo F'. Então, normalmente a gente escreve o Lagrangiano de Chern-Simons dessa forma. Tem um parâmetro aqui que a gente pode chamar em geral de Lie aqui. E aí estou em 3 dimensões, eu tenho um parâmetro F', F', e aqui a gente vai ter um traço de Ani, F', mais 2/3 de Ani, Então, essa ação aqui é a ação do Chern-Simons em 3 dimensões, onde a gente agora tem, quer dizer, é diferente, nós não temos mais uma coisa que é F' ao quadrado. Então, aqui nós temos termos de derivada de A ao quadrado. Então, nós temos essa equação, esse sistema aqui é um sistema de segunda ordem nas derivadas, né? Porque tem uma derivada do A aqui, tem outra derivada do A aqui. Reproduz o máximo, que é F', Então, dá lambertiano aí. Aqui não. A gente só tem uma derivada aqui. Então, esse sistema aqui é bastante diferente
naquele sistema, que são chamados modelos de Chern-Simons. Tem toda uma literatura em torno disso, que surgiu a partir do início da década de 90, né? Tem um trabalho famoso aí que estuda o Chern-Simons. Quem quiser entrar, ver detalhes assim, lá no paper original, que está muito bom, é um paper bem até didático, já dá todos os detalhes, né? O trabalho do Deser, Jacquin e Templeton. Deser, Jacquin e Templeton. É o Annals of Physics. É 1990. Vou chegar agora. Então, mas é o famoso Deser, Jacquin e Templeton, Annals of Physics. E esse trabalho aqui, eu acho que ele se chama, eu acho que é topológica de massivo. Então, nesse trabalho aqui, vocês vão encontrar bastante detalhes sobre o que é a formulação de Chern-Simons. Mas é isso aí, é uma teoria de Young-Mills puro, só que é um Young-Mills, né? Não o típico Young-Mills com derivada segunda, com f' ao quadrado, mas com uma derivada aqui apenas. Então, eu só estou dando esse exemplo. Depois, na próxima aula, eu vou falar sobre Chern-Simons em 5 dimensões, que tem sido bem interessante aí também. Tem tido uma certa movimentação em torno de Chern-Simons em 5 dimensões. Em 3 dimensões tem bastante coisa, né? Não significa que o assunto esteja completamente varrido, mas tem muita literatura boa. E esse trabalho, entre outros trabalhos, esse trabalho aqui é muito bom, que é o trabalho original, e vocês vão beber água na fonte, ver exatamente como é que eles construíram essa discussão. Por que se chama topologicamente massiva? Porque se nós juntamos esse termo aqui junto com o Young-Mills, então aparece um polo massivo, o campo de Gauge ganha massa. Mas se a gente trabalha com Chern-Simons puro, se pegar só Chern-Simons, aqui não. Esse lagrangiano aqui não dá campo de Gauge massivo, certo? Aqui não tem campo de Gauge massivo. Aliás, aqui a situação é até mais drástica, porque nesse modelo aqui, se a gente for olhar as equações de campo do campo livre, né? Se não tiver o termo de Maxwell, aqui Chern-Simons simplesmente dá que f' é igual a zero. Então, estamos trabalhando numa situação que a gente chama de puro Gauge, mas tem um apelo topológico. Isso aqui tem, então, uma topologia não trivial. Então, o Chern-Simons é muito interessante pela questão topológica. Se a gente olhar aqui, ó, não tem nenhuma contração com a métrica. Eu não tenho eu não tenho dois índices, um índice em cima e um índice embaixo. Eu tenho só o epsilon fazendo todas as contrações. Então, a métrica está absolutamente ausente aqui. Então, esse lagrangiano aqui, ele não dá contribuição para o tensor de energia e momento, ele não depende da métrica. Ele não dá contribuição para o tensor de energia e momento. Então, ele também, como um campo local, assim, ele não tem, vamos dizer assim, excitações locais nesse sentido, porque ele não se acopla com a métrica. Então, é como se o campo não se propagasse, por isso que o f' é zero. Então, é uma teoria bem interessante, né, mas que ela tem apelo em muitas aplicações, como, por exemplo, supercondutividade. Então, eu só estou dando o exemplo não abeliano, porque no caso abeliano, que nós conhecemos, é simplesmente AF. Mas no caso não abeliano, aparece. Porque no caso abeliano, esse termo aqui em 3 dimensões é zero, porque a Mi não é matriz, então a Mi e a capa, isso aqui é completamente simétrico em Mi e capa, e isso aqui é completamente antissimétrico. No caso abeliano, isso aqui é identicamente zero quando contraído pelo epsilon. Então só sobra esse termo aqui. Mas no caso não abeliano, esses objetos passam a ser matrizes, as matrizes não são mais comutantes. Então, se tem matrizes que não são comutantes, esse objeto aqui já não é mais completamente simétrico e unicado. Então, a contração não dá zero e esse termo persiste. Certo? Vamos começar agora a olhar a corrente que está aqui. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar dessa forma. Professor, Pois não, pode falar. a invariância de Lorentz ali nessa lagrangiana, como é que fica? Porque Aquela de lá? Não, perfeitamente Lorentz é variante. Todos os índices estão contraídos, não tem a métrica, mas todos os índices estão contraídos. Então, se você fizer uma transformação de Lorentz, você
você vai obter, esse cara aqui vai dar justamente o determinante da transformação do Lorentz também. Então, é perfeitamente Lorentz invariante, certo? Porque não tem a meta. Mas justamente o epsilon, quando combinar, quando você faz uma transformação de Lorentz, epsilon e kappa, ami, f e kappa. Então, se você fizer uma transformação de Lorentz, você vai ter epsilon, mi kappa, aí aqui vai ficar lambda, mi rho, a rho. E aqui, vou botar essa aqui. Vou botar assim. Isso aqui é a transformação covariante. Então é lambda a menos 1 transposto mi rho, a rho. Depois o outro é lambda menos 1 transposto mi sigma, lambda a menos 1 transposto kappa lambda, f sigma lambda. Então agora, esse epsilon contraído com esse lambda menos 1 transposto, esse lambda menos 1 transposto, esse lambda menos 1 transposto, isso aqui, ó. Junto com isso, dá para nós exatamente epsilon ou sigma lambda vezes o determinante de lambda a menos 1 transposto. Só que lambda tem determinante 1, então lambda menos 1 tem determinante 1, então lambda menos 1 transposto tem determinante 1. Então esse epsilon sobra, e ó, você junta com isso aqui, que dá exatamente a invariância do lado, tá? Então vamos lá. Vamos olhar aqui, deixa eu pagar aqui. Vamos trabalhar com um traço aqui. Então tem aquela constante global, aqui, aquela constante fatora, todo mundo tem 1 sobre 4c, traço de f min e f min. Vamos escrever, então esse aqui é traço de f min, f min. Então é claro, se eu fizer a variável, vamos fazer então o que nós queremos tirar? A equação de gabarito, né? Só para a gente ter uma ideia. Nunca viu, né? Vamos fazer esse cálculo usando o campo na forma de álgebra básica, campo de matriz, né? Então nós vamos ter delta L vai ser menos 1 sobre 2c aí vai ficar traço de f delta f mais delta f f. Isso vai dar o fator 2. Vai ficar f min delta f min vezes f min. Vou colocar assim. Tá, agora esse carinho, né? Isso aqui para nós, vamos trabalhar só esse termo aqui, tudo dentro do traço. Lembrar, vamos desenvolver um pouquinho esse termo. Então esse termo aqui vai estar dando para nós dmi delta ami. Dmi delta ami. Agora nós temos o computador, que é, vamos fazer ali, né? Eu acho que era mais IG ou era menos IG? Era mais IG. Menos IG. Computador de amigo maneira, isso que nós tínhamos. Então, se a gente for olhar esse termo aqui, né? Esse termo, dmi delta do ami, menos dmi delta do ami, agora a variação desse computador. Isso aqui é ami, menos ami. Então isso aqui dá delta ami, menos ami, mais ami, delta ami, menos delta ami, ami, menos ami, delta ami. Vamos lembrar que todos esses objetos são matrizes, né? Então nós estamos trabalhando com variados campos que têm a forma de uma matriz. Esses campos são ami, a, ga, como a gente tem sempre feito. Então vamos pegar esse termo aqui que vai ficar mais delta ami, ami. Vamos juntar com esse termo aqui, menos delta ami, ami. E agora vamos pegar esse aqui, mais ami, delta ami, menos ami, delta ami. Certo? O que a gente quer no final do dia, né? Claro, é fatorar um delta. Né? Fatorar o delta do campo. Deixa eu pegar isso aqui. Lembrando que não tem traço.
Então vamos lá. Pegando então, quando a gente pegar esse termo aqui, então a gente tem esse demi atuando nesse produto aqui. Então a gente faz aquela famosa integração por partes. Então, esse termo aqui vai produzir menos, vou deixar o traço de fora, depois a gente pensa que está tudo dentro do traço, menos delta ami, é o primeiro termo aqui, ó. Menos delta ami, eu demi atuando com SMI. Menos, aí eu demi atuando no FMI. Depois a mesma coisa no segundo termo. Vamos jogar esse cara aqui atuando menos. Quando está tudo isso, já vai, daqui a pouco vai cair lógico, só trocar índices aí, fazer renomeação de índices, né? DMI, FMI. Tiraria mais, não? Aonde serve? Esse aqui é mais, é errado, sim. Mais que esse aqui é. Fiz a integração por parte. Está corrigida, beleza. Agora, o primeiro termo é delta ami, né? Então vamos pegar esse termo aqui, delta menos delta ami. Ami, não é isso? Menos delta ami. Isso. E menos delta ami e menos delta ami. Então está no sinal menos, tá? E mais delta e mais ami. Aí, vou dar esses termos todos aqui embaixo um do outro. Mais ami. Esse aqui a gente já fez. Esse aqui a gente já fez. Pegamos esse aqui, né? Menos delta ami. Ami, pegamos esse aqui. E agora vamos pegar esse aqui. Mais ami, delta ami. Então pegamos esses três que eu estou botando assim embaixo do outro, que vai ficar mais fácil a gente separar assim nessa coluninha aqui. Vamos pegar esse aqui agora. E agora vai ficar mais delta ami. Mais delta ami. Se não for nós pegamos esse aqui, né? Então ficou menos delta ami. Ami mais ami delta ami. Esse dois que nós pegamos. Foi. Não tinha um NSG aí nesse termo? Tem todos os G. Eu estou esquecendo sim. Obrigado, Pedro. Cada termo desse tem um IG. Estou esquecendo. Aqui não, né? Mas aqui tem. Obrigado. IG, corrigido. IG, corrigido. Beleza. Agora, mais delta ami ali, mais IG. Delta ami. Então, tudo isso vezes F mi. Estou esquecendo de colocar aqui, né? Eu estou fazendo isso aqui. Isso aqui é o meu delta. Tudo isso aqui vezes F mi. Aqui é a mesma coisa. O DMI está atuando no F mi, o DMI foi atuando no F mi, mas aí eu peguei o delta F vezes F mi, delta F vezes F mi. A mesma coisa aqui, né? F mi. Esse delta ami, ami menos ami, delta ami. F mi, certo? Isso tudo aqui vai ter que ser depois igual a zero. Então vamos fatorar aqui. Então vamos observar, isso aqui é um traço, né? Vamos renomear esses índices aqui. Então esse carinha aqui eu tenho delta mi, vou fatorar um delta mi no final do dia. Então, vamos pegar esse primeiro termo, vamos trocar mi por ni. Então, o ni vira mi, o ni vira mi, o ni vira mi e o ni vira mi. Foi o que eu fiz no primeiro termo, troquei mi por ni. E aí nós temos delta mi, dmi, f mi, delta mi, dmi, f mi. Então, esse termo aqui é igual àquele termo lá, trocando mi por ni aqui. Então, esqueça esse termo aqui. Vamos botar o fatorzinho 2 aqui. Lembrando que a gente já tinha lá aquele 1 sobre 2, né? Perfeito. Agora, vamos começar a juntar. Eu quero produzir. Vamos pegar esse delta ami aqui, por exemplo, né?
Isso aqui é traço, ó, de ABC é igual ao traço de BCA, então isso aqui é o traço de ABC, estou botando esse cara aqui na frente, né? Então vamos dizer o seguinte, isso aqui é traço, vou pegar esse símbolo aqui assim, vamos agora começar a usar propriedades cíclicas do traço. O que eu quero é que eu já botei esse. Bom, isso aqui é simétrico. Traço disso vezes isso é o traço do primeiro, do segundo vezes o primeiro. O traço é comutativo, né? Então a gente pode deixar o delta mi na frente e pode colocar o delta mi para trás. Tá? Vamos dizer que a gente aqui, ó, vamos dizer que a gente queira fatorar como a gente sempre faz, a equação de movimento é alguma coisa vezes delta mi. A gente faça isso. Então vamos colocar o delta no final. Só uma questão de gosto, de escolha. Então, para botar o delta no final, isso aqui é o traço de AB é igual ao traço de BA. Então eu posso tirar esse delta mi daqui. Posso botar aqui delta de ami. Usei a propriedade do traço. Lembrando que tudo isso aqui está sujeito a um traço externo. Agora esse carinha aqui, ó. Traço de ABC é igual ao traço de BCA. Então, eu vou usar a propriedade cíclica do traço. Esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse. Então, eu vou ami F mini vezes delta ani. E não muda sinal nenhum. Ami F mini vezes delta ani. Então, para poder sempre deixar o delta no finalzinho. Agora, de novo, vou fazer uma renomeação de índices aí. Eu quero fatorar um delta ami. Então, vamos chamar esse mi de mi do mi de mi. Esse termo aqui já está ficando com a cara boazinha, parecida com esse. Esse termo aqui, ABC, BCA, CAB. Então, eu posso, usando a propriedade cíclica do traço, ó, esse vezes esse vezes esse é igual a esse vezes esse vezes esse é igual a esse vezes esse vezes esse. Então, a mesma coisa, eu vou ter aqui ami F mi delta ani. F mi delta ani. Então, de novo, delta ani aqui, faço a troca, né? Então, usei a simplicidade do traço aqui e joguei o delta ani aqui para trás. Aí pensa a situação igual a esse. Fatoro delta ani e troco mi por mi. Então, esse termo aqui vai sair e aqui vai me dar um fator 2. Então, agora vamos ver esses ímãs aqui. Nós vamos ter aqui delta ami. Até que já está pronto. Esse vezes esse vezes esse é esse vezes esse vezes esse, que é esse vezes esse vezes esse. Então, A, B, C, B, C, A, C. Então, eu quero colocar isso da frente. A, B, C, B, C, A. Então, é só botar mini, mini, delta mi. Delta mi cá para trás. Delta mi. Por que os dois se somaram, não se cancelaram? Né? Qual? Esse, o anterior. Tem que voltar. Deixa eu apagar. Então, estava assim. Como é que estava antes? Alguém copiou aí? Deixa eu ver como é que estava. Deixa eu pegar esse termo. Para a gente poder ver tudo direitinho. Era o termo que tinha delta, era ani, delta, ani. Ani, delta, ani. Então era esse termo que estava lá, que a gente colocou. Né? Que era, o primeiro termo era delta ani vezes ani, que eu já troquei. Delta ani vezes ani, que era esse termo aqui, e juntou, acho que com delta ani. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar cortar, você vai ver o mecanismo desse. O fato desses dois aqui não terem sido cancelados vai se repetir exatamente aqui. Aí eu não preciso fazer de novo aqui, porque eu já perdi onde, depois de tantas mudanças de índice, eu perdi a memória do que a gente estava fazendo. Então vamos deixar esse termo ainda assim, tá? Vamos voltar ao termo que você estava falando. Então esse termo que a gente fez aqui, a gente tinha um delta mi aqui. Só para voltar aqui, para ficar agora bem claro, vou fazer isso com cuidado aqui. Então foi isso aqui, delta ami, ani, F mi. E depois o termo de baixo, que é ani, delta ani com sinal menos. Muito bem. Então vamos lá, Guilherme. Então eu quero sempre fatorar um delta ami lá no final.
Então, para eu fatorar um delta mi no final, sempre é traço de A, B, C, B, C, A. Esse cara vai lá para trás agora com a simplicidade do traço. Delta a mi, sem troca de sinal, sem nada. Os índices já estão certinhos, não precisa nem trocar índice. Tá? E esse cara aqui é a mesma coisa. A, B, C, B, C, A, C, A, B. Então esse carinha aqui vem F, mi, aqui, tá? F, mi, a mi. F, mi, a mi, delta a mi. Então esse termo aqui ficou direitinho. Então pode ser que tá vendo, tem aqui não uma. Aqui a gente simplesmente produziu ani, F, mi, e aqui a gente produziu F, mi, ani. Essa aqui é delta, ani. Então a gente conseguiu colocar um desse. Esse terminho aqui também tem delta, tem um ani, F, mi. Então ani então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui eu acho que aqui eu deveria ter colocado alguma coisa aqui. Desculpa, deixa eu apagar isso aqui, que aqui deve ter havido alguma coisa. Eu gostaria de terminar com dois termos desse tipo, porque a gente está tendo AF e FA. Aqui eu não tive isso, então deixa eu voltar ao caso anterior que você reclamou mesmo, cara. O caso anterior, então... Não, mas se eu fiz certo, eu cancelava os dois. Não deve cancelar, acredito que não. Bom, deixa eu ver. Agora eu estou desconfiado de mim, de você não. Então nós tínhamos esse termo aqui, delta ami, nós tínhamos esse termo aqui, delta ami. São os dois primeiros ali. São os dois primeiros aqui, né? Esses dois aqui, né? Delta ami, tem menos IG, né? Menos IG, delta ami, F, mi. Era delta mi, não era o delta mi, eu acho que era o delta mi, eu acho que era esse aqui, eram esses dois aqui. Esses dois aqui são delta, já tem delta mi. Eu mexi, foram esses dois aqui. A mi, delta, a mi, perdão. Eu vou voltando aqui, a mi, delta, a mi, perdão. Menos a mi, delta ani, F, mi, e esse termo aqui, sempre tem o delta ani, e esse termo aqui, menos delta ani, vai ficar mais em G, delta ami, F, mi, isso que eu fiz aqui. Então, o que nós queremos? Então, vamos ver se esses dois termos se cancelam realmente, né? Nós queremos jogar esse termo aqui e ficar para trás. Então vamos usar a simplicidade do traço. Traço de A, B, C, B, C, A, que é C, A, B. Então vai reproduzir aqui. Eu vou apagar para não fazer confusão, vou botar aqui menos G, F, mi, A, mi, delta, a, mi. Eu estou pegando esse termo aqui, simplesmente troquei isso aqui, esse aqui, na frente desse, né? F, mi, A, mi, delta, a, mi. Então, aí aqui vamos querer colocar um delta a mi, fatorar um delta a mi. Então foi o que nós fizemos aí. Então vamos deixar esse termo assim como está. Deixa eu apagar isso aqui, separar isso aqui para não dar confusão. E vamos pegar, então estou fazendo isso aqui. Estou pegando esse termo aqui, eu trabalhei como esse aqui. E esse termo aqui eu vou colocar do lado. Mesma coisa, vamos botar mais IG. E aí vamos colocar traço disso vezes isso, é um traço disso vezes isso. Então a mi, F, mi, delta, mi. Tá lá. Então trouxe esse termo aqui para cá. Esse termo veio para cá, um sinal menos, e esse termo aqui veio para cá, um sinal mais. Eu quero fatorar sempre um mi. Então, eu vou colocar aqui. Agora eu vou fazer a mudança. Vou chamar esse mi de mi e esse mi de mi. Esse mi de mi e esse mi de mi. Tá? Menos o G, F, mi. E como nós estamos sempre com F, mi, vamos chamar esse, vamos trocar logo a ordem desse aqui, vai ficar mais F, mi. Trocando a ordem só do mi. Então ficou assim, F, mi, a mi. E agora esse termo aqui, de novo, vamos chamar esse mi de mi. E esse mi de mi.
E aí, de novo, vamos trocar a ordem aqui. Então, ficou menos IG em I. Perfeito. Você pensou que estava certo o que você estava falando. Só não se cancelam porque esse cara aqui não comuta com esse. Isso é matriz. Não, tá tudo bem aqui. Quando estava no quadro ali, as fontes, eles não estavam com a ordem trocada. É isso. Aí você cancelava. Aí eu tinha acompanhado Tá o passo certo. da É porque eu tinha errado. Eu tinha errado. Agora está certo. Eu acho que tá certo. Então, deixa eu apagar isso aqui, dá licença. Eu tinha colocado um fator 2, que estava errado. Vou Agora colocar. vai cancelar com o outro aí do outro lado. Então vai ficar mais IG. Esse aqui, IG, F I, ANI. É esse termo aqui, né? IG, F I, ANI, delta, ANI. Certo? E esse aqui é menos IG, ANI, F I, delta, ANI. Isso? Então esse termo aqui é F I, ANI. Esse termo aqui é F, mini, ali. Então você está cancelando o vai. Mas, cara, peraí, tem alguma coisa muito estranha. Peraí, não pode ser. A gente está com traço, nós não colocamos, usamos a simplicidade, peraí. Nós colocamos um menos IG global, né, cara, aqui. Então, alguma coisa estranha aqui, gente. Peraí. Deixa eu apagar aqui, perdão. Peraí. Aqui nós tínhamos isso aqui, menos o computador, então senão menos global, não importa. Mas eu teria menos, perdão, isso aqui deixa eu fazer aqui de novo, peço desculpas a vocês aí pela confusão, mas vamos botar aqui, isso aqui é delta F mini, tá legal? Vezes F mini C, tá junto. Vamos voltar aqui a nossa definição do delta F mini, dmi, delta ANI, menos dmi do delta ANI, perfeito. Aí agora aqui nós tínhamos menos IG, né? Menos IG, comutador de ANI com ANI, menos IG, tá certo? Comutador de ANI com ANI. Então ficou delta do ANI, mais ANI, delta do ANI. Delta do ANI, mais IG, menos IG, perdão. Menos IG, ANI. Do ANI. Menos IG global. Menos IG vezes esse, menos IG vezes esse. Agora, mais IG. Delta do ANI. ANI. Mais IG. ANI. Delta do ANI. Tá certo. Agora, botamos isso aqui. Tudo isso aqui vezes F mini, tá? Dentro do traço. Pode falar dois? Vou voltar aqui. Vou apagar, porque senão a gente vai ficar trabalhando em cima. Não vai ver o erro. Não sei se eu acabei multiplicando menos o G do nada, mas deixa eu ver onde é que eu errei aqui. Então só estou refazendo isso aqui porque deu um resultado maluco. Então cancelou tudo que eu não podia. Então vamos apagar isso aqui. Então isso aqui dá tudo certo, né? Menos IG, delta ANI, menos IG, menos IG, ANI, delta ANI. Mais IG, delta ANI, mais IG, ANI, delta ANI. Agora vamos passar a fatoração dos deltas. Então esse termo aqui, é o DI, delta ANI, vezes FNI. Nós fizemos aqui a integração por partes, então DI, aqui vamos ter termo 1. DI, delta ANI, FNI. Menos DI, delta ANI, FNI. Menos IG, delta ANI, né? FNI, não é isso? Sistema, né? Menos IG, delta ANI, ANI, FNI. Menos IG, ANI. Menos IG, ANI. Delta ANI, FNI. Isso mesmo? ANI, delta ANI, FNI. Mais IG, delta ANI, FNI.
quê? Mais IG, delta Mi, Mi, F, Mi, mais IG. Certo? Era isso que a gente tinha lá. Esse é um termo perfeito. Então aqui a gente fez a integração por partes. Então a gente aqui jogou essa derivada para cá e ficou menos dmi f mi. Vou primeiro fazer isso, depois eu vou renomear os índices para a gente não perder. Se tiver que voltar, já não está apagado. Vai ficar menos dmi f mi delta mi. Isso aqui vai ser uma derivada total. Depois a mesma coisa aqui, vai ficar mais dmi f mi delta mi. Vamos em frente aqui, eu não vou também trocar os índices ainda não. Então, o traço desse aqui, então você vai ficar menos IG ami f mi vezes delta ami. Aqui é a mesma coisa, vou pegar esse cara aqui, fazer menos IG, vou botar esse cara aqui na frente, menos IG, delta ami, f mi, ami, certo? Estou fazendo aqui a propriedade C, eu estou pegando esse cara vezes esse propial, pegou. Traço desse cara vezes esse cara aqui. Agora eu faço o contrário, faço traço desse vezes esse. Então eu posso colocar f mi a mi vezes delta mi. Vezes delta mi. Então foi isso que eu fiz aqui. A, B, C, B, C, A, C, mi, a, mi, delta mi. Essa aqui está feito. Vamos pegar esse aqui agora, mesma coisa, vamos jogar esse cara lá para trás. Mais IG, ami, f mi, delta mi. Certo, igual esse aqui, né? E depois esse cara aqui, mais IG. Isso também eu vou botar esse cara aqui, cara, A, B, C, B, C, A, C, A, D, F, Mi, ami, delta mi. Tá certo. Então, os deltas todos fatoradinhos aqui. Tá certo. Agora vamos já identificar termos que possam ser iguais, né? Depois a gente vai acertar os juízos. Você tem alguma coisa aqui, você tem um delta mi ali, e esse tem um delta mi aqui. Ó. Então aqui está, quer dizer, não está dando exatamente, aqui está dando alguma coisa como um comutador de ami com f mi, quer dizer, ou menos, né? Quer dizer, o comutador de f mi ou ami, quer dizer, menos o comutador de ami com f mi. Então vamos dizer, esses dois termos aqui, eles têm como ir juntos, de uma certa maneira. E vamos ver qual é a relação desses dois aqui. Esses dois aqui é a mesma coisa, eu tenho f mi ami, f mi ami, não precisa nem trocar a ordem. Então aqui também está aparecendo alguma coisa como o comutador de ami com f mi. Tá certo, vamos deixar então, esses dois termos aqui, vou colocar assim, tem a ver um com o outro. Agora vamos começar, agora sim, a renomear os índices. A gente vou até escrever uma outra equação para não perder, se não apagar essa, só para a gente comparar. Então vamos tomar agora. Então tá, só estou pegando de lá para cá. Vamos pegar agora, nessa equação aqui vamos trocar mi com ni. Então nessa equação, essa equação aqui, tem dmi f mi delta ami. Então vamos deixar dentro dessa forma. Menos dmi f mi delta mi. Vamos transformar esse termo aqui para ficar menos dmi f mi delta ami. Esse aqui eu estou deixando. Agora, esse aqui nós vamos trocar, mas trocar mi com ni. Então, dmi f mi, eu estou renomeando, não estou ainda fazendo a antissimetria não, delta ami, certo? O que eu fiz aqui foi simplesmente fazer a própria concomitante. Ni vira mi e o mi vira mi. Tá certo? Então, vou ficar parecido. Agora sim, esse cara aqui é ni mi, vou botar um sinal menos aqui. Vou chamar de mi.
Agora eu só usei a antissimetria, mas antes eu só renomeei os índices. Beleza. Agora vamos pegar esse termo aqui. Vamos pegar os termos que tem delta ani. Vou pegar esse termo agora aqui. Já está prontinho aqui. Então esse termo aqui está produzindo para nós, ó, esse delta ani, ele está produzindo para nós mais IG, o comutador de ani, com F mi, delta ani. Vê se eles comportam. Ani, F mi, menos F mi, ani. Tem um comutadorzinho. E agora vamos pegar esse aqui, sem ainda renomeando os índices. Então agora, vamos deixar sem renomear. Vamos colocar o comutador delta ani. Vamos manter o delta ani, só para depois a gente trocar. E vamos fazer o comutador. Então esse aqui está dando menos IG, comutador de ani, com F mi. Aí você tem mi, então tá, delta ani. Então tá certo. Só fazendo a variação. Então esse termo que está aqui, deixa eu separar aqui, eu aproveitei aqui em cima. Então, obviamente esses dois termos aqui acabaram se somando, dmi, F mi, dmi, F mi. Então vamos botar um fator 2 aqui e vamos cancelar esse termo aqui. Agora vamos ver se tem alguma coisa aqui. Esse aqui é delta, eu estou fatorando um delta ani. Então nesse termo aqui agora, eu vou tomar licença de trocar mi com mi sem apagar também. Então menos IG, ani, F mi, delta ani. Vai ficar igual ao outro. Então ficou a mi. Então isso aqui vai unir com mi, eu troco, vai ficar mais. Então vai dar um fator 2 aqui também. Eu tinha errado em alguma coisa, eu nem sabia o que era. Agora, né? Esse termo agora que eu troco mi com mi, e aí cai exatamente nesse aqui. Então deixa eu apagar isso aqui. Então vou dizer, vou deixar esse termo aqui. Esse termo aqui, vou ver esse aqui. Que é uma coisa só. Esse termo aqui de baixo é o termo aqui de cima, trocando mi com mi. Então deixa eu apagar agora essa equação. Nós temos um fator 2 global, temos aquele meio lá, mas o fator é global e pela variação, isso tem que ser zero. É uma variação arbitrária, né? Quer dizer, no fundo, isso aqui eu estou escrevendo dessa forma. Ó. Tem um sinal menos global, que eu posso jogar fora, porque é um sinal global, está tudo igual a zero, no final do dia vai ser tudo igual a zero. Então a gente pode escrever isso aqui desse modo assim, ó, dmi F mi menos IG, comutador de ani, com F mi. Isso tudo aqui, delta ani. Está dentro do traço. Esse delta ani, se vocês quiserem, a gente pode botar tudo A aqui e delta NA. Como se delta NA é completamente arbitrário, então a equação com forma matricial fica essa aqui, o F mi igual a zero. Opa. Então essa aqui é a equação de Young-Mills puro. Então a gente pode, na verdade é isso aqui, não tem forma melhor, vamos deixar, se eu quiser, se a gente quiser expressar isso em componente, a gente pode colocar aqui dmi F mi A G A menos IG A mi B F mi C comutador de GB com GC igual a zero. Estou só escrevendo essa equação agora, usando que os campos são uma expansão, né, na álgebra de gêmeos. E aí aqui a gente agora usa o comutador, isso aqui é I, F, B, C, D, GB. Eu não posso usar I, F, B, C, A, G, A. Aí como esses comutadores, esses geradores são todos linearmente independentes, né, essa equação é linear em G, posso tirar isso aqui. Posso tirar isso aqui, então I com menos I dá 1. Então, para ficar essa equação, vai ficar aqui colocada. Já apaguei o gerador, porque é tudo independente, né? Estou colocando a equação de Young-Mills em forma de componentes. Para a gente ver. Então, vai ficar dmi, se a gente quiser escrever com os componentes, só para a gente poder escrever equações tipo Maxwell. dmi F mi A
Aí 1 menos I dá 1, então vai ficar mais G. Eu escrevi só o termo só porque é só para... Oi? Fala agora. De minha familiar, TA, só deixar o T. Ah, deixar o G. O gerador. G. Ah, então tá, vou deixar. Só depois DNI F linear de A mais G, FBCA, então FABC, por causa da assimetria dos Fs, né? Então FABC, AIB, FIC, então tudo isso aqui, vezes GA, o que você queria fechar o gerador assim? a questão dos geradores, eles acabam fazendo o papel tipo no eixo do X. Você está expandindo a letrada de papel dos versores. X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, só que no espaço do grupo, só que no espaço do gerador do grupo, na álgebra de grupo. Então, vamos dizer, se você tivesse que colocar uma outra situação, se tivesse isso aqui, mais uma outra equação desse GA vezes GB, você... É o seguinte, que aí você está fora da aula. Se você tivesse uma coisa desse tipo, alfa A, GA, aí você está dizendo mais um beta A, um beta, vamos dizer, BC, GB, GC. Aí está algo desse tipo. Um gerador aqui, essa equação não tem índice livre, então é AA, BB, CC. Aí você está dizendo algo desse tipo? Isso. O que tem? Daí você teria que ter duas equações. Aí você tem que ter cuidado, isso, tem que ter cuidado pelo seguinte. Aqui só para se a gente tivesse uma equação assim, ó, alfa A, GA igual a zero, aqui é uma matriz, uma expansão de matriz. Tira o traço dessa equação. Traço de um escalar, vezes uma matriz, é o escalar, vezes o traço da matriz. Tá certo? Essa matriz aqui, essas matrizes aqui tem traço zero, então essa equação aqui, vamos ver, vamos fazer o seguinte, vamos nem fazer isso, vamos fazer o contrário. Tem essa, vou te mostrar, temos essa equação aqui, alfa A, GA igual a zero. Vamos tirar o traço, multiplica essa equação por um gerador em particular. Tem GA, multiplica isso aqui por GB, continua sendo igual a zero. Está saturado em A, GB é livre. Agora você tira o traço. Traço de produto, isso aqui agora, o traço é linear. Então, alfa A, traço de GA, GB. Independentemente da representação, eu posso sempre traço de GA, GB vai ser uma constante vezes o delta B. Essa constante depende da representação. Na próxima aula eu vou dar. Se a representação é adjunta de S ou N, essa constante vale N. Se essa constante é fundamental, é 1 sobre 2N, não importa. Mas isso aqui, esse traço de GA, GB, vai ser sempre algo do tipo delta AB. Então isso aqui vai me dar aqui alfa B igual a zero. Então, na álgebra de Lie, se você tiver essa combinação alfa B, né? Alfa B igual a zero. Alfa B ou alfa B? Porque aqui já está dando delta AB, fica alfa B. Você que estava falando de alfa B ou... Não. Aquele que Não, estou falando só isso aqui. Estou só nesse caso aqui. Então você está dizendo o seguinte, se você fizer uma expansão linear dos geradores e isso aqui for zero, no fundo é isso, todos os geradores são linearmente independentes, esse aqui é o conceito de independência linear. Se esses objetos de base são independentes, então, claro, se isso aqui é igual a zero, todos os alfa A's têm que ser zero. E a gente só comprova isso desse modo. Então, essa equação C igual a zero significa que cada coeficiente tem que ser zero. Agora, você tem essa equação aqui, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque o produto de dois geradores não está na álgebra. Quando você multiplica dois geradores, você sai da álgebra. Quando você tira o comutador de dois geradores, você não sai da álgebra. Você fica F, B, C, D, GD. Então você consegue expressar isso aqui em função do jeito, ou seja, você continua na álgebra, você está na mesma base. Agora, quando você multiplica dois geradores, você sai da álgebra. Só para você ter uma ideia, se você pegar, por exemplo, a álgebra de Lie de S2, pega as matrizes de Pauli. Então, as matrizes de Pauli, o que caracteriza a álgebra de Lie do S2? Todas as matrizes de Pauli são hermitianas, todas as matrizes de Pauli têm traço zero. Então, isso aqui caracteriza, são as duas características de qualquer gerador de S2, ou de SUN em geral. Matrizes hermitianas de traço 1. Quando você multiplica sigma x por sigma x, isso aqui dá identidade. A identidade é hermitiana, só que ela não tem traço zero. Então significa que multiplicar dois geradores te tira da álgebra. Você sai da álgebra. A identidade pertence ao grupo, mas não à álgebra. A álgebra está aqui, ó. A
idêntico isso aqui, ó, I ômega A GA. Isso aqui é álgebra. Tudo tem que ser proporcional aos geradores. O grupo, sim, é 1 mais I ômega A GA mais as demais horas. Então, no grupo, você tem a identidade, mas na álgebra, não. Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui, eu não posso sair dizendo que isso aqui é zero e isso aqui é zero. Porque eu estou fora da álgebra. O que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Eu posso... No primeiro você pode ter que é zero. Se for só isso aqui, é igual a zero. Eu estou na álgebra. Agora eu não estou na álgebra. Então, por exemplo, GD e GC, nós vamos ver na próxima aula, vou dar uma relação, caso S, o N, GD e GC, pode sempre ser escrito como sendo uma constante C', que a gente vai determinar qual é, vezes o delta DC, mais I, F, B, C, D, G. Por que eu estou usando aqui? Estou usando exatamente o que a gente usa no caso da álgebra de vida do Paulo. Vamos dizer, se a gente tivesse a álgebra de Lie de S2, o que a gente tem aqui, sigma I, sigma J, é delta IJ, vezes a identidade, mais I, epsilon, IJK, sigma K. Você não sabe o que é isso. Por quê? Porque o anticomutador de sigma I com sigma J dá 2 vezes delta IJ vezes a identidade. E o comutador de sigma I com sigma J dá 2 vezes FI, epsilon IJK, sigma K. Então, se eu somo essas duas relações, eu tiro sigma I, sigma J, delta de J vezes a identidade, mais I, JK, sigma K. Isso persiste para S e N. Você vai ter uma parte simétrica e uma parte aqui que é antissimétrica. Então, agora, o que você tem nessa relação, no fundo, é isso aqui, ó. Alfa A, GA, mais I, F, B, C, D, beta, BC, GD, mais beta BC, não sei o que vai ficar, beta BB, soma betas, C', vezes a identidade. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui, né? Porque eu não botei, mas tem a identidade. Então eu tenho essa relação. Vou pagar isso aqui. Aqui, vamos chamar isso aqui de A, vamos chamar o D de A. Vamos botar esse A aqui. Então eu tenho um gerador GA aqui, tem um gerador GA aqui, mas agora, ó, eu tenho esse traço de beta aqui, eu tenho a soma beta 1, beta 1, beta 1, 1, beta 2, 2, 1, beta N, por exemplo. Então eu tenho essa soma. Então isso aqui é igual a zero. Então agora eu já não posso mais dizer, eu tenho um sistema no fundo aqui. Se você quiser agora, você pode multiplicar essa equação aqui por GD. Então vai multiplicar por um GD. Vai dar traço, então se você multiplicar essa equação toda por um GD, aqui vai dar traço de GD, que é zero. O traço dos geradores é zero. Mas aí se você multiplicar toda essa equação por GD, você vai ser alfa A traço de GAGD, que vai ser alfa D, mais I, F, ABC, beta, BC, traço de GAGD, que é delta, amplifica D. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, você não pode dizer que você tem um sistema. Você vai ter que resolver, porque você tem uma relação entre os alfas e o beta. Você não pode dizer que o alfa, quer dizer, isso aqui não é uma base na alfa. Se isso aqui é igual a zero, isso aqui é independente disso, então isso é zero, isso é zero. Não, não, porque isso aqui está fora da álgebra. Vamos dizer assim, a sutileza aqui é que esse objeto não está mais na álgebra. Então você já não... Você jogou uma parte na álgebra e isso. Viu aquele sistema de equação. Isso, exatamente. Agora a parte fora da álgebra deu zero. Isso. Então você vai ter o seguinte, Tem né? duas equações. Então você tem duas, exatamente, você tem essa equação aqui é geral. Então aí você pegou, multiplicou tudo com o GD. Você pode, por exemplo, tirar o traço dessa relação. Se você tirar o traço dessa relação, o traço de GA é zero. O traço de GA é zero. Mas o traço da identidade, se essas matrizes forem N por N, então você vai tirar o seguinte, o traço de beta é zero. Então, beta 1, 1, mais beta 2, 2, mais beta N, N é zero. Mas não é cada beta que é zero. Você sabe que beta tem traço nulo e você tira uma relação entre os alfas e os betas. Então essa relação é um pouquinho mais delicada nesse tipo, certo? Quando você tem coisa entra na simetria, as coisas fora da álgebra, sempre vai dar duas equações. Vai dar mais equações. Uma é a da... Uma é da álgebra e as outras pode ser, se você tivesse uma relação assim, você vai fazer essa tarefinha, né?
ela é fim inútil, mas só para se fixar, fizer isso aqui, mais beta, AB, GA, GB, mais gama, ABC, GA, GB, GC igual a zero. Se eu tiver essa equação aqui, quais são as condições que esses coeficientes alfa, beta e gama, esses coeficientes tensoriais, né, tensores na álgebra, vão satisfazer? Você vai ter que iterar essa equação. Tira traço, multiplica por um G, fazer esse tipo de expediente que a gente fez aqui. Usa, primeiro a gente sabe que a gente pode escrever isso aqui, esse produto dessa forma. Agora, se eu tenho produto de 2, eu tenho produto de 3. Aí eu aplico essa expressão aqui de novo. Se eu tiver GBGC, isso aqui mais isso aqui, se eu multiplicar por uma terceira matriz, isso aqui vai ficar um G, e aqui vai ter GDGE. E aí eu uso de novo GDGE, uma outra relação. Então isso aqui simplesmente vai se abrindo, né? Mas assim, novo não tem nada, não tem uma complicação, só fica cansativo. Não é complicado. Tá, mas o conceito é esse. Você saiu da álgebra, quando você multiplica geradores, você sai da álgebra. Você só não sai da álgebra quando você tira comutador de geradores. Porque o comutador de geradores pela álgebra aqui, se eu pegar um G e um outro G, é sempre a constante de estrutura vezes G. Então, ó, continuo na álgebra. O lado direito é uma expansão de G, então eu estou na álgebra. Mas quando eu saio do comutador e multiplico, eu posso ganhar aqui a identidade, mais alguma coisa, mas a identidade não está na álgebra. Certo? Esse é o cuidado que tem que ter, tá legal? Essa é uma coisa pequena que você queria pensar. Ah, sem dúvida. De você sair da aula. Você pode sair da álgebra. Contanto que você escreva teus invariantes. O que eu sempre tenho na minha cabeça, o ponto que eu tenho que dizer, esse pessoal como Einstein, Newton, e eles faziam uma equação de movimento, assim, em termos de equação diferencial do x e t. Isso. Então eu tinha pensado assim, daí eu resolvi o x e t, não, é por aí que eu tenho que resolver. A teoria de Gauge já traz uma coisa que se chamaria álgebra válida. Então aquele x e t entra colado com um TA. Com a simetria. Mas depois eu vou tentar essa situação aqui. Aqui nessa situação, pedir, você já está colado com o TA. Ainda estou. Mas daí eu disse, não, eu quero ser Einstein e Newton. Daí você multiplica pelo traço, o traço de GA da Terra, e fica para o outro lado. Aqui eu simplesmente multiplico por um GB, e uso que traço de GA e GB é proporcional ao delta AB. Então vai ficar tudo isso aqui, aqui não vem botar GB, porque o GB aí se bota um GD aqui. Então se você fizer isso aqui, você vai obter que multiplica essa equação por GD e tira o traço, o A vira D. Então se o A vira D, então aqui fica D, e aqui fica D. Então você ganha essa equação aqui. E daí você volta a Newton e Einstein. Certo. Agora, a teoria de Gauge, ela justamente é um ponto além de Newton e Einstein. Quer dizer, então você está com muitas discussões, você está com um TA jogado aí. E daí, de repente, se você estiver fora da álgebra, você pode estar com mais uma equação que pode servir de vínculo e às vezes até ajudar a limpar as situações. Assim, então, eu acho que isso, assim, para quem é do Kramer, a gente que é velho, demora para entender também, né? Para mim, essa coisa de voltar para Newton e Einstein, ela é fundamental, mas entender que a teoria de Gauge, você tem que saber voltar. Então, a teoria que você fez lá no princípio racional, te deu um TA. Você tirou o TA multiplicando por teoria aí. A equação de movimento está na aula. Tá certo. E a equação de movimento é isso aqui, ó. Isso aí em formato de álgebra, né? E álgebra valorada, né? Então, F min I, mas é menos IG, comutador, para mim. Eu não coloquei matéria, não. Tudo isso aí anda muito escuro. Aí aquela questão, voltando agora à questão do Dória. Na próxima aula, você vai resolver, não vai colocar matéria na questão. Está dando matéria, mas não vai colocar matéria. Acho que a gente vai ter, eu vou talvez passar para os grupos 5 e 5, depois a gente volta na matéria. Acho que pode até ser mais pedagógico e a gente ganha tempo. É o seguinte, você pode escrever essa equação assim, ó. DI, F min I, igual a IG, a Mi, F min I. Agora observe o seguinte, se eu tirar um DI aqui, ó, isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico. Então, DI, atuando nesse objeto aqui,
FMI é 0. Então isso aqui está fazendo o papel de uma corrente. Isso aqui é como se fosse assim, ó. Isso aqui é DMI, FMI é igual a IG, esse comutador, que é um JNI, que também está tomando valores na álgebra de Lie. Isso aqui é um JNA, GA, é isso aqui, que é aquilo que está lá. Vou escrever agora em componente. Então, o lado direito, essa equação, esse termo aqui, no fundo, ele é o autoacoplamento, ele é justamente a corrente. Mas a corrente agora, ela não é uma corrente externa que depende de campo de matéria. Eu nem matéria tenho, eu só tenho campo de anil. Então, a minha corrente é uma corrente de